Existe alguma parte da Bíblia que você não compreende? Talvez já leu, mas ficou pensando assim, afinal de contas, qual o significado disso? Eu quero lhe oferecer um curso bíblico que você pode fazer online. O título é Bíblia Descomplicada. Assim mesmo, Bíblia Descomplicada. É só você acessar o site que aparece aí na sua tela e aí você vai poder fazer esse curso gratuitamente. E eu tenho certeza que muitas coisas que você tem dificuldade de compreender, você com essa ajuda, com essa orientação, vai ter entendimento e vai se encantar, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Participe! Bíblia Descomplicada. O texto de hoje, Gênesis capítulo 22, eu leio os versos 9 a 12. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Impressionante esse momento aqui. Deus havia dado uma estranha ordem a Abraão de sacrificar seu filho em holocausto. E Abraão, mesmo sem entender, ele resolveu cumprir a orientação do Senhor, claro, com seu coração quebrantado por ter que fazer isso, mas na esperança de que Deus iria ressuscitar Isaque. E que, conforme nós lemos, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão preparou um altar, porque ele sempre fazia altar onde oferecia sacrifícios a Deus, em adoração a Deus, mas agora ele teria que sacrificar seu próprio filho, e ele amarrou Isaque, o filho, que devia ser já um jovem nessa época. Isaque, inclusive, tinha toda a condição de fugir de Abraão, porque Abraão já era um senhor idoso. Porém, me encanta ver como o filho se sujeitou à orientação do pai. Será que Isaque entendeu porque Deus havia dado essa orientação a Abraão? Certamente não. Talvez Isaque tenha até sentido vontade de fugir, mas ele resolveu permanecer, ele se submeteu, ele se dispôs, confiando no pai, também, é claro, confiando em Deus. E quando Abraão está pronto para sacrificar o filho, o anjo do Senhor então chama do céu e diz: Não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Da mesma forma como Isaque se entregou em submissão para morrer, você sabe, o Senhor Jesus Cristo, de forma voluntária e consciente, ele também seguiu para a cruz. Eu acho interessante, Isaque sobe o Monte Moriá, levando a lenha para o sacrifício. Jesus um dia subiu o Monte Calvário, levando sobre os seus ombros a cruz. E nela ele foi sacrificado, nela ele foi crucificado, nela ele morreu por você e por mim. Eu fico imaginando pouco antes da cruz, quando Jesus estava lá no chamado Jardim do Getsêmani. Você conhece esse momento da vida de Cristo? E ali no Getsêmani a humanidade de Cristo recuava diante do último sacrifício, diante do ápice de sua entrega, que seria a morte na cruz. E Jesus então diz assim ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, se for possível, que eu não passe por essa experiência, a experiência da cruz. Assim como Isaque talvez tenha dito para Abraão: Pai, será que não existe um outro meio de agradar a Deus que não seja com a minha morte? Jesus diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Porém, era necessário que Jesus tomasse aquele cálice, porque somente com seu sacrifício você e eu poderíamos ter esperança e certeza de vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Vamos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, e assim nós teremos o direito de vida eterna que Ele conquistou por nós, através de sua morte. Vamos orar. Ó Deus, estamos nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e aceitarmos o Teu sacrifício, e que um dia, por Tua bendita graça, todos nós que participamos dessa prece,
tenhamos o privilégio da vida eterna, por meio da tua bendita graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.